Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. E o nosso painel aqui com esse tema maravilhoso, o pastor multiplicador, o líder da igreja e seus RDs na cidade. Eu queria convidar e apresentar os preletores que estarão conosco nesse painel com essa temática. Primeiro, o pastor Flávio Lúcio, queria que ele ficasse de PVS aqui com a gente. O pastor é diretor de missões da Convenção Batista Paranaense. Deus abençoe, seja bem-vindo. Pastor Cirino Refosco, coordenador de plantação de igrejas multiplicadoras da Junta de Missões Nacionais, Estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E também, São Paulo não, perdão, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E o mentor também dos outros coordenadores, é um exemplo para a gente. Queria convidar também o pastor Roberto, que tivesse vindo aqui, o pastor presidente da Primeira Igreja Batista de Cabo Frio. É uma honra tê-los aqui e um privilégio poder ouvir esses homens de Deus falarem conosco desse tema tão importante. O meu nome é Pedro, eu vou ser o moderador do painel, vou ser a voz de vocês aqui junto aos preletores. E eu queria, antes da gente começar o painel e orar, eu queria deixar algumas orientações para que a gente pudesse fluir bem nesse painel. Tá bom? A primeira é o seguinte: nós começamos um pouquinho depois do horário, né? A previsão era para as 11h30 e nós estamos começando meio-dia. Temos a opção de terminar às 13h, que é o horário formal. Mas, como eu já conversei aqui, se a gente sentir que precisar esticar mais um pouquinho, 13 horas é o horário do almoço. Então, a gente consegue entrar um pouquinho no almoço, caso seja do interesse dos irmãos. Amém? A outra coisa, desde o início do nosso painel, é interessante vocês estarem com o material na mão, o material do Multiplique, para já irem anotando as perguntas do começo. Lorena, que é minha esposa, está ali atrás com a camisa Jesus Transforma, ela vai ajudar vocês em recolher essas perguntas no papel e trazer até aqui. Então, esse papel vocês podem tirar direto do bloco aqui das anotações. Pode rasgar, escrever o nome. Tem Oi? Não, a gente vai usar esse aqui mesmo, tá bom? E tem uma folha só destinada a anotações. Aí essa folha, a gente pode tirar um pedacinho dela, botar a pergunta, entregar para a Lorena, ela vai estar fazendo essa junção e trazendo para cá. A gente espera poder responder todas as perguntas, mas os irmãos, já conto com a graça e a misericórdia vindo da parte dos irmãos, se não conseguirmos, mas a nossa intenção é que possamos responder todas elas. Tá bom? Então eu vou orar nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade ímpar que nós temos de ouvir esses homens de Deus falarem de um tema tão importante. Né? Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus nesse momento. Que esse painel seja mais um tempo de Deus em nossos corações, em nossas vidas, em nossos ministérios, que Ele mesmo nos lidere aqui nesse momento. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos esse privilégio maravilhoso que o Senhor nos concede de estar em Tua presença, de ter comunhão contigo, de ser liderado pelo Teu Espírito Santo. Deus, pedimos que seja mais um momento em Tua presença em que o Senhor pessoalmente ministrará em nossos corações. Pai, sabemos o tamanha responsabilidade que é liderar o Teu rebanho, liderar o povo que o Senhor comprou com o Teu precioso sangue. Trememos diante do Senhor, diante desta grandiosa missão que o Senhor nos confiou, e nos sentimos honrados de estar junto contigo no que o Senhor está fazendo. Deus, fale aos nossos corações. Queremos seguir ao Senhor, ao Teu Filho Jesus Cristo, ao Rei, ao único Deus verdadeiro, o Senhor da nossa salvação. Nos ajuda, Senhor, nos capacita. Use deste momento para ministrar em nossas vidas e nos aperfeiçoar, para que possamos liderar o Teu rebanho conforme a Tua vontade, debaixo da Tua direção, liderados pelo Teu Santo Espírito, que possamos ser pastores e líderes conforme o Teu coração, e que muitas pessoas
possam ser transformadas pelo poder do Teu Evangelho, através desta liderança especial que o Senhor tem chamado. Deus, nós te agradecemos e rogamos no nome precioso de Jesus. Amém. Os nossos preletores falarão e logo após a gente vai ter um momento das perguntas, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Eu vou passar aqui a palavra ao pastor Roberto, vai estar falando, e depois o pastor Cirino e o pastor Flávio. Deus nos abençoe. Bom dia, queridos. É um grande prazer estar aqui com os irmãos, com certeza. É um tempo precioso e esperamos em Deus seja um tempo de qualidade que nos ajude no crescimento dessa visão e, sobretudo, da execução da visão, porque nós todos estamos muito assim, impressionados com o que está acontecendo no Brasil, e para mim tudo o que está acontecendo é resposta das orações do povo de Deus. Alguns perguntam por que demoramos tanto a ter respostas, mas elas chegaram, e eu louvo a Deus por isso. Para o meu ministério tem sido resposta, a visão de igreja multiplicadora. Quanto ao nossa proposta aqui, que é sobre os RDs do líder da igreja, como trabalhamos com isso, e na cidade onde estamos, quer seja na vila ou na cidade, não importa, roça ou cidade, é a mesma coisa. Deus tem me dado uma experiência muito interessante, porque alguns anos atrás, eu sempre tive no ministério uma paixão grande por missões, mas sempre que você faz, por tudo que você faz, você sabe que ainda é pouco, sempre você acha que poderia fazer mais. Depois que eu conheci mais de perto o livro de RD, do pastor Diogo, que por coincidência de Deus é meu filho, esse é o livro que ele publicou, eu conheci ainda quando estava em rascunhos, ele pedia, pai, dá uma opinião aí, eu dei uma ou duas pequenas opiniões, Deus colocou no coração dele para escrever, não no meu, né? Então ele que tinha que escrever o livro. Mas eu fiquei impressionado com o foco na pessoa de Jesus, como Jesus trabalhava isso, com poucas pessoas, e que Jesus nunca fez um corte entre evangelismo e discipulado. Era um todo, um processo. E que nem sempre a conversão era o marco, o ponto zero desse processo. No meio do processo, poderia acontecer a conversão. Eu fiquei comparando aquilo com os próprios discípulos, 3 anos ali, e depois o Senhor Jesus, depois de tudo, fala assim, Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, num processo, aqueles homens depois, os que ficaram, se deram, mas foi um processo realmente. Você não tem muitas evidências de que eram homens discipuladores mesmo, porque Jesus preparou aqueles homens para que fossem discipuladores, e eles fizeram isso muito bem feito depois, tanto é que estamos aqui. Mas aí, o que eu descobri a partir daí? Primeiro, que eu era um pastor aqui na minha igreja, a igreja do meu pastoreio, eu tinha pastor de evangelismo e pastor de discipulado. Aí eu percebi quanto que eu estava errado. E quanto eu estava errado em entregar o evangelismo ao pastor que cuidava de evangelismo e discipulado ao pastor que cuidava de discipulado. Descobri que tinha que começar de mim, eu teria que mudar essa visão. E as coisas foram clareando, já tinha mergulhado na visão de igreja multiplicadora, para minha resposta de Deus. Eu tinha lá 12 pequenos grupos, mas não tinha intencionalidade, as coisas não cresciam, não avançavam. E comecei a investir nessa visão, senti que a coisa caminhava bem, apesar dos grandes desafios, e entendi que deveria desenvolver bem o RD, começando da minha vida, como líder da igreja. Primeiro, para eu cumprir a missão, com mais responsabilidades, com mais comprometimento, e, por que não, com mais resultados. E segundo, para dar exemplo para os pastores que trabalham comigo, para os meus líderes, para outros. Olha, o pastor da igreja não faz? O pastor da igreja, onde está o resultado do trabalho dele? Direto. Porque se mobilizar e mandar outros fazerem, costuma ser fácil. Agora você dá o exemplo. Aí eu dei uma acordada para algumas coisas que eu já tentava fazer, mas não fazia muito bem feito. Eu comecei a trabalhar, por exemplo, eu vou contar para vocês umas coisas práticas que eu acho interessantíssimas. Eu tenho um médico, por exemplo, da minha cidade, ele é ortopedista. Eu sei que ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele. A esposa dele é membro da igreja, mas ele é muito assim,
frio, observador, e não vai à igreja, ele não participa de cultos da igreja. Há uns 4 meses, 5 meses atrás, por aí, que eu fiz, eu falei, eu vou ganhar esse cara para Cristo, vai ser um dos meus RDs. Eu que marquei uma consulta com ele, ortopedista. Deus colocou um cisto aqui no meu pulso, que eu acho que foi de Deus, um cisto. Eu fui lá para consultar com ele. Ele falou, pastor, isso aqui é coisa simples, vamos fazer aqui primeiro vamos fazer uma punção aqui, a gente extrai, pode resolver, se não, faz a segunda vez, resolver, depois faz uma cirurgia. Eu falei, que legal, e para quanto? Ele falou, se quiser fazer agora, eu faço agora. Eu falei, por que não? Ele falou, tem coragem? Eu falei, por que não? Eu estou aqui diante do médico, profissional. Aí eu coloquei, você foi lá, chamou a esposa, que é membro da igreja, para assistir, trabalha com ele, então fez. Aí depois, conversando, aí voltei para ele olhar, daí uns 10 dias, eu falei com ele assim, Hernani, vou fazer uma pergunta para você, por que você não frequenta um pequeno grupo que nós temos na igreja, cara? Pequenos grupos multiplicadores, seria interessante para você. Ele olhou para mim e falou, pastor, o dia que você tiver um pequeno grupo na sua casa, eu irei. Eu já tinha recebido vários pequenos grupos, e eu já era líder de pequeno grupo, eu não tinha conseguido há 3 anos ter na minha casa, porque o meu pequeno grupo, que eu estava com ele, há 3 anos, multiplicou 4 vezes, graças a Deus, e eu sempre saio, preparo o líder e saio. Eu não consegui fazer na minha casa, mas eu estava com um pequeno grupo na quinta-feira, eu parei e pensei, pois é, eu vou abrir um pequeno grupo na minha casa para você estar lá, só me avisar. Tem uns 3 meses por aí que abriu um pequeno grupo, ele foi o primeiro a chegar, só faltou uma segunda-feira, foi na segunda-feira que eu abri o pequeno, só faltou a segunda-feira, porque estava ministrando agora, semana passada, uma palestra na faculdade, está lá na área de medicina, na área médica, para fisioterapeutas, etc. Não falta, é o primeiro a chegar, o último a sair. Na minha casa ele chega, abre a geladeira, pega as coisas, e aí eu tenho compartilhado com ele essas experiências da igreja. Agora, um mês atrás, o filho dele fez 15 anos, ele falou, pastor, tem como no culto de quarta-feira, que é o dia do aniversário do meu filho, fazer uma oração por ele de gratidão? Eu falei, claro. Levou o filho, fizemos, fica tão feliz. Ele sai da segunda e fala assim, até a próxima, mas nós nos comunicamos muito pelo WhatsApp agora, direto, falando pelo WhatsApp, tornou um grande amigo, e agora eu estou trabalhando com ele exatamente essas questões, discutindo as questões dos filhos, questões da profissão dele, as questões introduzindo a igreja. Eu tenho certeza em Deus, que no máximo um mês mais, esse homem vai estar dizendo assim, eu sou crente em Cristo também, e pedir para fazer estudos bíblicos com ele. Isso é RD. É o meu RD. Mas vou citar um outro exemplo para vocês aqui. Semana passada mesmo, eu estou fazendo RD com um homem que ele frequenta a minha igreja de vez em quando, já tem uns 2 anos. Ele era um grande empresário. E ele, de repente, ele fracassou, perdeu tudo. E eu tenho dado atenção para ele, passa um tempo sumido e tal, eu dou atenção para ele. E ele sabe que eu dou atenção para ele, que ele estava mal com os 2 filhos, os 2 filhos mal com ele. E eu chamei, ele chegou chorando, pastor, que vontade de bater no meu filho, matar o meu filho. Eu falei, rapaz, essa vontade sua não é de Deus, não. E comecei a conversar com ele. Falei, você vai fazer o seguinte, esse filho está com esse problema, você vai ligar para ele, vai chamar o seu filho, dar um abraço nele, falar com ele, chorando, meu filho, você errou muito comigo, mas eu perdoo você, eu sou seu pai, conta comigo sempre a sua vida, e vai buscar o seu filho. E outro tem 2 anos, você não fala com ele, vai atrás dele também, ele tem 2 netinhos. Só viu os netos uma vez na vida, porque é brigado com o filho. Não, você vai atrás dele também. Meu filho, eu quero conversar com você. Vai lá no Rio onde ele mora, traz a Cabo Frio, vai conversar e vai abraçar, beijar os seus netos, vai conquistar a sua nora. E ele fez isso. Hoje ele recebe os 2 filhos na casa dele. E ele me ligou agora semana passada, pastor, eu estou com um problema, o que é, fulano? Aí ele falou assim, pastor, estou dentro d'água, só estou com a cabeça de fora, respirando com dificuldade, estou naufragando. Aí eu falei, estou indo para aí, marquei com ele, foi à casa dele, cheguei lá, marquei 3 horas da tarde, aí ele falou que o problema era com a esposa, brigou com a esposa, a empresa, o cara comprou um negócio, estou dando exemplos, coisas práticas para os irmãos, tá? O que é RD? Então, comprou um negócio, ele foi comprar uma boia a pedido de um amigo e usou o cartão corporativo da empresa. A esposa zangou com ele. Você não deveria misturar as coisas.
Ele não gostou. Daí uns dias a esposa, o pai muito doente, usou 6 mil reais do cartão corporativo cuidando do pai doente. Ele falou, quer dizer, eu não posso usar 180 reais para comprar uma boia, que já até me deu dinheiro, você pode usar 6 mil reais para gastar com seu pai. Aí a esposa, o que a mulher faz numa hora dessa? Aí a mulher fica... Aí ele falou que já estava com ele há 2 semanas sem falar com ele. Fiquei lá, rapaz, de castigo até que a mulher chegasse em casa. Fiquei 2 horas com você. Aí a mulher, acho que ela estava fugindo de mim, porque sabia que eu ia tratar do assunto. Aí chegou a mulher, uma pessoa doce, chegou, ele falou assim, o pastor está aqui, veio fazer uma visita para nós. Eu estava 2 semanas sem falar com ele, a mulher. E ele sem jeito de falar nada, nem bom dia, nem boa noite, morando na minha casa. Aí eu cheguei, conversei com os dois e tal, tinha alguém me esperando na igreja para atender. Aí eu falei, vamos fazer uma oração aqui, vamos dar as mãos. Aí o cara pegou na mão da esposa, perto do pastor, era não tirar a mão dela. Pensa eu que sou ruim, né? Deram as mãos, oramos. Falei assim, agora vocês permaneçam de mãos dadas mais um pouco, vamos continuar a nossa conversa. É isso, RD. Vou contar mais um exemplo para poder não tomar tempo desses 7 minutos iniciais. Eu tenho lá na igreja, na nossa igreja não é só pessoas que tenham coisas mais para frente, não, mas circunstancialmente esse caso eu quero contar para vocês, porque eles merecem destaque. Eu tenho uma juíza criminal, que não é membro da igreja, não, frequenta a igreja há um tempo. O esposo dela acredita em Deus, mas não aceita a pessoa de Jesus. Um desses que tem dificuldade com Jesus, Deus. E, circunstancialmente, tem esse PGM de quinta-feira que eu sou líder na casa dele. Abrimos o PGM lá, tem 1 ano. 1 ano. Esse moço autorizou o PGM, só foi a primeira reunião. Terminou a reunião, me chamou, pastor, não vou participar mais. Eu percebi que o foco de vocês é a pessoa de Jesus. Eu temo a Deus, creio em Deus, mas não aceito Jesus. Então o senhor vai me desculpar, porque como eu não vou criticar a reunião, eu tenho que respeitar, e como eu não concordo, então eu não vou participar. Falei, tudo bem, fulano, você fica tranquilo, sobre isso a gente vai conversar, o assunto não é encerrado. Nós temos a oportunidade de conversar sobre isso muitas vezes. E ele então, ele é um defensor público, um cara estudioso, ele é coronel da PM reformado, o cara realmente é um cara que lê muito. E chegavam lá para o PGM, ele estava no escritório lá em cima, quando terminava a confraternização, íamos para lá. E ele saía de lá 11 horas, meia-noite, tem 1 hora, porque ele não deixa a gente sair, eu gosto de um papo. Resumo, tratando esse cara com carinho, com atenção. Há mais ou menos 4 meses atrás, chamei e falei, Adilson, faz o seguinte, passa 1 mês orando ao Senhor. Se acredita em Deus, fala com Ele, Senhor, se Jesus é mesmo o único Salvador, se Ele é Deus, me mostra isso, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ter meu Salvador, a minha salvação. Aí falou que não conseguiu orar 1 mês, não, mas orou alguns dias. E de repente ele falou comigo assim, outra vez, pastor, eu fiz o seguinte, eu vim andando para casa, estava no carro, parei o carro, e eu falei com Deus, Deus, me ajuda a não aprender, não desenvolver nada que eu não devo aprender ou desenvolver. Ou seja, ele começou a se abrir. Falei, rapaz, você está dando brecha para o Espírito Santo. Daqui a pouco você vai falar, pastor, me batiza, que eu já sou crente em Cristo. É isso que vai acontecer. Aí ele olha para mim assim, sério, mas eu sempre aproveito a oportunidade. Agora, tem 3 meses, esse camarada é um dos primeiros a estar na sala, participa de todos os estudos, tem 3 meses, que ele não perde uma reunião. E ele disse que não iria passar. Então não fala nada na reunião, fala depois. Ele lê tudo, observa tudo, e depois ele comenta em separado. Mas na reunião não comenta nada. Mas para quem dizia que não iria participar das reuniões, tem 3 meses participando. Isso é lindo. Finalizando, que eu devo ter mais uns 2 minutinhos só, sobre RD, porque tem vários, né? Tem vários casos para contar. Eu tenho um camarada lá que eu batizei no final do ano passado. Um RD fantástico. O camarada é piloto da Marinha. A esposa, advogada. Esse camarada começou, através da esposa, começou a frequentar um pequeno grupo em outro local. E eu comecei a interagir com esse casal. E notei que ele tinha interesse, e ela também. Falei, vamos fazer estudos bíblicos. Nós temos uma série de 8 lições que estudam para aqueles que têm interesse nesse processo RD, estudos bíblicos. Aí falou, vamos sim, pastor, mas nunca tinha tempo.
Nunca tinha não, eu estou de escala, ia para Natal, ia para outro lugar, ia viajando, nunca tinha tempo. Aí eu falei, vamos fazer o seu tempo. Me fala a hora que você tem uma folga. Pode ser assim, meia-noite, 2 da manhã, não tem problema não, falei com ele. A hora que você tiver folga, a gente vai fazer os estudos. Eu sei que eu passei mais ou menos uns 8 meses para conseguir fazer os 8 estudos com ele. Depois disso, os caras pediam um PGM na casa dele. Batizei o camarada e a sua esposa. Mas sabe o que eu fiz? Valorizei a profissão dele. Fui lá conhecer ele. Ele é chefe do 1º esquadrão. Quer dizer, ele é comandante do 1º esquadrão de aviões de caça e interceptação do Brasil. Ele tem 180 pessoas subordinadas a ele no esquadrão. Eu fui lá conhecer o esquadrão dele. Fui lá almoçar com ele. O cara tem prazer naquilo que ele faz. Então, eu gosto muito da vida militar também. Aí eu comecei a conversar com ele e bater papo com ele. Hoje, ele tem coisa que acontece, ele compartilha. Pastor, isso assim, fala que beleza, que bom e tal. E ele é uma pessoa que, quando ele tomou posse como comandante, ele encerrou a fala dele com texto bíblico, e dizendo que ele era um homem que, se algum subordinado dele não tivesse entendido, ele queria declarar que está fácil de compreender que ele não é mesmo mais o comandante de antes. Ele mudou porque agora ele tem Jesus. Falou isso lá no esquadrão, encerrando uma cerimônia cheia de almirantes lá, contra-almirantes, e o cara dá uma palavra dessa. E terminou com um texto bíblico. Então, essas coisas acontecem porque, a partir do momento que eu comecei a ler mais sobre o RD, entender que não tem esse corte, essa dicotomia, tudo é um processo, e entender que eu tenho que dar exemplo para quem trabalha comigo, as coisas começaram a mudar lá na igreja. Eu espero em Deus que a gente possa avançar cada vez mais. Então, onde eu estou, porque não é, você pensa fazer RD fora, fazer um projeto missionário, passar 15 dias no lugar, é legal, mas você tem que fazer onde você está. Eu acho que começa por aí mesmo. Então, essa palavra minha, inicialmente. Desculpa. Ok, uma alegria estar aqui com os irmãos, e eu tenho assim 2 fases com o trabalho de RDs. Uma fase na plantação de igrejas. Eu passei 16 anos diretamente no campo plantando igrejas, e trabalhando assim em várias cidades, e eu sempre trabalhei com casais destas cidades, fazendo esse relacionamento, tanto desde da pregação do Evangelho, ganhar essas pessoas para Cristo, batizá-las, identificá-las como possíveis líderes de igrejas, e gastar tempo estudando a Bíblia e também dando cursos de treinamento para essas pessoas. Então foram 16 anos fazendo isso. E depois eu trabalhei mais 10 anos coordenando o trabalho missionário no Nordeste, com a média de 126 missionários, onde eu fazia isso também com os missionários, e agora faço aqui no Nordeste, no Sudeste do Brasil, tendo 60 missionários que eu coordeno na plantação de igrejas, e também fazendo esse trabalho de acompanhamento de RD, né? Mas o trabalho do Sertão foi um trabalho muito mais gostoso do que uma coordenação, né? Por quê? Porque é o dia a dia, como o pastor Roberto está dizendo aqui. Isso aqui é fundamental. E o meu sonho é voltar, né, para o trabalho de plantação de igrejas, para a gente poder fazer isso diariamente, relacionamento com pessoas. Mas nesse período de Sertão, eu tenho hoje, assim, eu posso dizer o nome aqui, de aproximadamente 20 casais, talvez mais de 20 casais, que nós trabalhamos e fazendo todo esse acompanhamento, desde ganhá-los para Cristo até formá-los, e hoje eles estão na liderança de igrejas. Eu estou contando aqueles que estão na liderança, né? Alguns casais estão fora, né, como a Segunda Igreja Batista de Santarém. Tem um outro casal que foi agora para Goiás, né, que também saíram do Vale do Piancó e estão indo para outras regiões, mas foram pessoas que nós trabalhamos nesse período, nesse relacionamento, fazendo deles discípulos de Jesus, e eu entendo que o discipulado é o pontapé para a formação de líderes.
né? Você começa exatamente com o discipulado, identifica aqueles que têm potencial de liderança, e aí eles se tornarão líderes e pastores missionários. Então eu tenho a alegria aí de ter aproximadamente 40 pastores e missionários que estão envolvidos na obra hoje, né, que andaram os primeiros passos comigo, e eu continuo fazendo mentoria, né? E só no Vale do Piancó hoje são 22 igrejas e congregações, e essas pessoas, todas elas passaram, né, por nós, tiveram esse passo a passo conosco. E a coisa mais bonita é aquilo que Deus faz na vida das pessoas, porque não é um trabalho assim que a gente faz, mas é aquele trabalho que a gente vê o poder de Deus se manifestando na vida dessas pessoas. Porque o povo sertanejo, normalmente a autoestima é muito baixa, dificilmente eles aceitariam estar numa liderança de igreja, e hoje eu posso olhar assim e ver esse pessoal fazendo um ministério muito melhor do que o ministério que eu fiz, né? Então nós temos a alegria de ter acompanhado desde a evangelização, no treinamento, e ver essas pessoas fazendo o trabalho é algo assim extraordinário. E tudo é muito prático, porque às vezes a gente fica preocupado com que estudo bíblico que eu vou usar nesse RD, o que eu vou fazer nesse RD. Gente, é andar junto mesmo, né? Tem momentos que se estuda a Bíblia, tem momentos que leva para a classe, tem momentos que você vai bater papo, né? Tem momentos que você vai andar juntos. E todas essas pessoas, né, eu tive a alegria de andar juntos, andando comigo de cidade em cidade, né? Então, fazendo o trabalho, realizando cultos, fazendo estudos bíblicos, né, os antigos nébios, e essas pessoas foram se desenvolvendo, né? E hoje estão no ministério. Esse ano ainda, eu tive a alegria de voltar a João Pessoa, né, e consagrar mais um discípulo, né? Eu fiz parte do concílio de consagração ao ministério de mais um discípulo, e a organização de mais uma igreja, agora na capital, em João Pessoa, onde nós moramos durante 10 anos, e 3 igrejas foram plantadas, e todas elas dirigidas por discípulos. Então eu tenho, assim, o privilégio de levar os discípulos à liderança da igreja. E hoje 95% das igrejas, e isso eu estou falando aqui, mais de 30 igrejas, elas têm uma liderança local, de pessoas que começaram a caminhar nesse RD e que conseguiram, né, ser treinadas sem ir a um seminário distante, porque nós aplicamos e ensinamos, né, cursos básicos de teologia, médio de teologia e também bacharel em teologia no próprio campo missionário, sem nunca terem saído para uma outra cidade. E algumas pessoas saíram e estão trabalhando em outros estados, né? E tem sido assim algo muito especial poder trabalhar com pessoas. Então, durante toda a minha vida, nós vamos completar 33 anos como missionários de missões nacionais em fevereiro do ano que vem. Então, todo esse tempo investindo em pessoas. Não tem trabalho mais gratificante. Para mim, o mais importante não é aquele número de batismo, né, que aconteceu durante esses anos, e que foi um número expressivo. Mas a minha alegria é olhar para trás e ver essas pessoas que nem conheciam o Evangelho, assumirem um compromisso com Cristo, serem ensinadas e hoje estarem na liderança da Igreja de Jesus. Então, um número grande, expressivo, e cada vez tem surgido mais gente para esse tipo de trabalho. Então eu digo que é o trabalho mais gratificante de um pastor, de um líder, investir na vida de pessoas, discipulando pessoas. A gente pode não ter uma igreja grande em termos de números, mas podemos ter uma igreja com muitos discípulos de Jesus, e essa igreja sem dúvida vai se multiplicar, vai alcançar muita gente. É como nós temos ouvido nesses congressos.
Às vezes nós investimos muito tempo em atividades, nos tornamos pessoas muito ativistas e esquecemos de vidas preciosas que nós poderíamos estar trabalhando, incutindo a nossa vida na vida deles. Isso é, passando tudo aquilo que nós sabemos, né, particularmente para cada uma dessas pessoas. E eu digo que eu sou feliz com isso. Tenho tido muita alegria do meu coração de olhar para trás e ver essas pessoas fazendo um trabalho maior do que o que eu posso fazer. E tudo muito prático, andando junto com as pessoas, levando essas pessoas com você. Eu levava eles. Eu saía, morava em Itaporanga, eu levava para Boaventura, Diamante, Ibiara, Boqueirão dos Cochos, Coremas, Piancó. Nunca andava sozinho. Se você quer fazer discípulos, não pode querer ter a privacidade de andar só. Você precisa andar com pessoas, tanto indo para a abertura de novas igrejas, quando indo para PGMs, né, os pequenos grupos multiplicadores, como fazendo uma visita no hospital. Tudo que nós fazemos como pastores, precisamos sempre estar levando 1, 2, 3, para que eles vejam como o Evangelho funciona na prática. E eles se tornarão iguais a nós e melhores do que nós. E eu vejo que isso foi o que Jesus fez. Jesus não andava sozinho. Ele não teve lá uma universidade, mas ele tinha os momentos de conversa, com aqueles 12, como o Sermão do Monte, Sermão Escatológico, momentos que eles paravam mesmo, mas a maior parte do tempo andando juntos. Jesus ia com eles. Um exemplo disso é quando eles estavam juntos e que veio a notícia da morte de Lázaro, que Lázaro estava doente. Ele poderia muito bem ter dito: olha, vocês fiquem aqui que eu vou ali. Lázaro está doente e eu preciso visitar e dar assistência àquelas irmãs. Mas não foi isso que ele fez. Ele disse: Lázaro está doente, vamos lá, vamos comigo. Como quem diz: eu quero ensinar vocês como se faz uma visita a uma família que está com um problema. Então Jesus fazia isso sempre. Vamos lá, vamos aqui, vamos atravessar, vamos para o outro lado, sempre levando as pessoas para andarem junto com eles. Então eu vejo que o segredo para fazermos discípulos e fazer com que esses discípulos se tornem líderes é gastar tempo com eles, andando junto, conversando, tirando dúvidas, repreendendo quando necessário, mas amando acima de tudo. Então nós conseguimos ter à nossa volta um grupo expressivo de discípulos que você pode olhar e, de vez em quando encontro mais um que eu nem imaginava e as pessoas dizem: puxa, foi muito bom aquele tempo que eu andei contigo. Então marca a vida das pessoas e faz com que essas pessoas realmente se tornem discípulos de Jesus e multiplicadores. E assim o reino de Deus vai crescendo e se multiplicando. Isso é muito prático mesmo. Eu diria assim que é andar com as pessoas, ter disposição de andar com pessoas, conversando não só sobre a Bíblia, mas também sobre os problemas da vida, problemas familiares, como falou aqui o pastor Roberto. Vocês viram? A pessoa está com um problema, está com uma dificuldade, a gente está junto, orientando. Então assim a gente faz discípulos e o reino de Deus vai se multiplicando. Meus irmãos, estamos vendo como a presença de um pastor multiplicador impacta e transforma a igreja local e toda a região onde essa igreja está. Como é valiosas essas experiências e também tudo que a gente tem escutado de direção. Eu queria lembrar os irmãos que estejam anotando as perguntas, A Lorena está aí atrás, podem ir passando para ela, nosso último preletor vai falar, e aí logo depois a gente já vai entrar no momento de perguntas, tá bom? Eu queria já estar com essas perguntas na mão para a gente já sair da última preleção direto para o momento de perguntas. Eu sou o pastor Flávio, sou diretor de missões da Convenção Batista Paranaense. A Convenção do Paraná foi uma das primeiras a adotar oficialmente a Igreja Multiplicadora como método de desenvolvimento de igreja. E através disso, então, irmãos, desde 2015, nós estamos
avançando nas 400 igrejas e congregações que nós temos no Paraná, com a visão de igreja multiplicadora. Desde 2011, eu fui convidado pelo meu pastor para estar junto com ele na nossa igreja, Igreja Batista Novo Mundo, em Curitiba, para implantar a visão de igreja multiplicadora dentro de uma igreja extremamente tradicional, né? E foi uma experiência muito interessante, porque 2011, 12, 13, 14 não tínhamos os materiais maravilhosos, nem o livro do RD do pastor Diogo. Então, o pastor Tunala do Bacaxeri foi o nosso mentor nesse processo, e através da tentativa e erro, graças a Deus, hoje nós temos uma igreja vivendo esse processo como um todo, né? Eu percebi que o nosso tema aqui, além da questão dos RDs, fala também de algo muito importante, que são igrejas que começaram o processo, que têm seus PGMs, e de repente a coisa não vai para frente, né? A coisa não avança. Dentro das consultorias que nós temos caminhado e prestado no Paraná, e nesse período também nós temos ajudado Santa Catarina e Rio Grande do Sul a avançar dentro da visão de igreja multiplicadora, esse é um problema muito comum que nós encontramos, né? Relatos de pastores dizendo: olha, eu já vivi célula, eu já tive pequeno grupo, mas o meu grupo é de comunhão, o processo não avança, e como é que a gente faz? Então essa é uma pergunta muito recorrente. Como é que você muda a sua igreja que já teve uma experiência, uma vivência frustrada, porque a maioria das experiências são frustradas, porque esses grupos não se multiplicaram. E aí você trouxe esse movimento para a sua igreja, você falou de pequenos grupos, mas a coisa não avançou, não multiplicou, e você frustrou a sua liderança, você se frustrou. Como é que você chega e faz essa virada de chave dentro da sua igreja, dentro da visão de igreja multiplicadora? Então, esse é um desafio muito grande, irmãos, que começa, em primeiro lugar, na essência do pastor. Ele é a figura-chave, ele é o líder, né? Igreja multiplicadora, de forma alguma, ela pode ser terceirizada dentro da sua igreja. Você tem que assumir, você tem que ser a referência. E esse processo que eu achei interessante, que o pastor Roberto citou, de não, quando começar um PGM na sua casa, eu vou. O pastor é o primeiro líder de pequeno grupo. Ele tem que puxar o negócio. Ele é o primeiro líder do pequeno grupo, ele vai ser o primeiro supervisor, é ele que vai acompanhar o maior número de pessoas no início, porque ele tem que dar o start e a direção. Por isso a importância do PGM protótipo, onde você separa os seus líderes, caminha com seus líderes de 6 a 8 meses, desenvolve todo o processo. Então, essa visão é importante. Uma vez um pastor de uma igreja em Curitiba me chamou, ele estava com 40 pequenos grupos, e disse assim: pastor Flávio, o que eu faço? Eu estou com 40 pequenos grupos aqui que o negócio não vai, não avança. Então, a questão toda, irmãos, é o começo, é o início. Depois que você já tem uma estrutura e querer converter essa estrutura, eu não digo que é impossível, mas é muito difícil. Porque a essência do pequeno grupo, ela tem que ser o RD. Nós vimos bastante a questão do RD, coisas fantásticas. RD é a essência do processo. O pequeno grupo ele tem que começar dentro da visão do RD. Porque a ênfase de igreja multiplicadora, irmãos, preste bem atenção nisso. Essa é uma outra dúvida muito recorrente. A ênfase de igreja multiplicadora não é o PGM. Guarde isso. A ênfase de igreja multiplicadora não é o PGM. O PGM é uma ferramenta que nós utilizamos para, durante a semana, reunir os nossos RDs. Então, onde eu vou e eu foco nisso, eu digo que PGM não é lugar para crente. Se tem crente lá dentro, alguma coisa está errada. Por quê? Porque a tendência desse grupo estacionar e não multiplicar é muito grande. O PGM é lugar para não crente. Veja que interessante, até 2015 eu fiquei nessa igreja ajudando no processo todo de implementação, ainda sou membro lá, mas a partir daí, como a demanda de igreja multiplicadora cresceu muito, eu falei: pastor, toca o barco aí agora, que eu vou ter que caminhar para outros lugares. E nesse período, eu e minha esposa estamos vivendo uma experiência muito interessante. Eu falei assim: olha, eu não quero ficar vinculado a um pequeno grupo da igreja, inicialmente com crentes. O que nós começamos a fazer? Nós começamos um pequeno grupo com 10 pessoas não crentes, só eu e ela. E 10 pessoas, frutos, a maior parte do RD dela. Minha esposa é carioca, né? E você sabe como carioca tem um bom relacionamento, e ela consegue conversar com todo mundo, aqui com a pedra que está no meio da calçada lá, e falando com todo mundo, e mais um pouco, ela agregou praticamente 10 mulheres, alguns casais nesse processo, e nós começamos então uma experiência nova, um pequeno grupo com pessoas não crentes, totalmente com pessoas não crentes. Irmãos, está sendo uma experiência assim, totalmente diferente e fantástica. Porque as pessoas chegam assim e dizem assim para nós a primeira coisa: olha, eu não quero ir para a igreja. É a primeira coisa que elas dizem. Eu quero estudar a Bíblia, eu quero conhecer Jesus, mas eu não quero ir para a igreja.
E aí nós começamos a ouvir as histórias frustradas de frequência a determinadas igrejas e denominações. Falei, ótimo, você não precisa ir para a igreja. Só que ela não sabe que ela já está vinculada à igreja. Ela já está. Ela não sabe ainda. Por quê? Porque a essência do processo é esse, irmãos. O RD é a base de todo o processo. Se você tem pequenos grupos na sua igreja que já vêm de outras metodologias, e graças a Deus a Igreja Multiplicadora não é uma metodologia, é complicado, porque você vai estar pegando um grupo já constituído, e ali você vai ter que desconstruir algo para reconstruir algo. É muito mais difícil do que você começar do zero. Então, quando nós estamos tendo essa experiência com um grupo do zero, com pessoas não crentes, com experiências frustradas de igreja e outras que nunca frequentaram nada, você vê que a produção desse povo, o crescimento dele é muito mais rápido do que, de repente, num pequeno grupo normal. Então, a essência de todo o processo, irmãos, para o sucesso de igreja multiplicadora, é a visão que o pastor tem que transmitir aos seus liderados e, consequentemente, à sua igreja. É o processo de construção dos pequenos grupos. No passado, que as metodologias de células ou de pequenos grupos faziam? Pegava a igreja, tem 100 membros. Então, o que nós vamos fazer? Divide a igreja em 10 grupos de 10. Aonde vai esse negócio? Em lugar nenhum. Não vai prosperar, não vai para frente. Porque a essência do processo é começar a visão. E nós temos que lembrar o seguinte, irmãos, quando a Igreja Multiplicadora fala da evangelização discipuladora, né, como um dos princípios, nós não estamos trazendo nada novo do que Jesus nos apresentou no Novo Testamento. Nós não estamos fazendo nada novo do que nós já pregamos como Igreja Batista em toda a sua história. Agora, o que nós temos que fazer é sair da teoria e ir para a prática. Nós estamos cansando o nosso povo, irmãos, com muita teoria. Eu queria poder ter tempo aqui para trazer um pouquinho da história, não temos, mas o que nós fizemos? Nós tornamos as nossas igrejas lugares extremamente confortáveis, com cadeiras, ar-condicionado, com som excepcional, e dissemos para o nosso povo aqui, fiquem aqui dentro e adorem a Deus. E é isso que nós estamos fazendo, irmãos, anos após ano. E esquecemos que o nosso foco é lá fora. Não tem como você chegar de uma hora para outra e dizer assim, igreja, agora vamos viver relacionamentos discipuladores. Irmãos, eles não sabem nem abordar as pessoas e conversar com as pessoas na rua. Como é que você vai levá-los a viver relacionamentos discipuladores? Eu estava vivendo uma consultoria numa determinada igreja do Paraná, levando para esses pastores. Então, o nosso congresso começou na sexta-noite e terminava domingo de manhã. Falamos e tal, e eu vi a trava da dificuldade daqueles irmãos em compartilhar com as pessoas, em abordar as pessoas. Aí eu falei o seguinte, no meio da tarde tinha um supermercado muito grande do lado da igreja. Eu falei o seguinte, vamos lá para o supermercado. Mais ou menos 50 irmãos. Eu falei, vamos dividir em 5 grupos de 5, vocês vão fazer o seguinte, vão abordar as pessoas dentro do supermercado e falar de Jesus para as pessoas dentro do supermercado. O pessoal ficou olhando para mim e dizendo assim, está maluco, né, pastor? Eu falei, vamos lá, vamos abordar as pessoas. Chega lá, pergunta como ela está, vamos falar com elas. O negócio foi meio travado no começo, mas, irmãos, conforme a coisa foi avançando, depois de um determinado momento, eu percebi, alguns já estavam conversando, outros já estavam orando com outros no canto e tal, e no final, quando a gente se reuniu para ver o que aconteceu daquilo, eles estavam assim maravilhados, porque crentes de 15, 20, 30 anos, pela primeira vez, abordaram alguém publicamente e falaram de Jesus. O processo para que avance de igreja multiplicadora dentro do nosso contexto batista, ele precisa ser muito trabalhado e focado no relacionamento discipulador. O pastor, o líder, ele tem que ter discernimento e a direção de saber como passar isso à igreja e começar a formação desses pequenos grupos focado nesse relacionamento discipulador. Pequenos grupos que já existem, que geralmente são grupos de comunhão, dificilmente vão conseguir entender o processo, reverter para se tornarem grupos de relacionamentos discipuladores. Eu não digo que seja impossível, mas é complexo. Então, comece da forma correta, focando em relacionamento discipulador e usando o PGM como ferramenta e não como fim. A grande dificuldade é que muitos transformam o PGM na questão maior, é o fim do processo, e não é. Porque depois de um determinado tempo, ele vai precisar multiplicar. Por isso que é pequeno grupo multiplicador. Grupo de comunhão não multiplica. Grupo de comunhão, pelo contrário, ele se consolida. E um PGM, não. De 6 a 8 meses, no máximo 12 meses, ele vai se multiplicar, mostrando que ele é saudável, agregando novas pessoas. Amém, amém. Meus irmãos, quanta coisa boa, né? Já chegaram algumas perguntas aqui, e algumas delas são bem voltadas mesmo para o que foi discutido. Muito bom.
E a gente queria dividir essas perguntas aqui entre os nossos preletores. Como diz a nossa irmã Fabíola, sejam fortes. É a hora que a gente pode compartilhar um pouquinho, fazer esse momento de troca. E isso é valioso demais. Tem uma pergunta aqui que eu queria passar para o pastor Cirino. É uma pergunta que eu, pela caminhada... O pastor Cirino é meu mentor, sabe? E pela caminhada do lado dele ali, eu sei que ele vai poder abençoar muitos irmãos aqui. Foi feita uma pergunta que ela se junta em duas. O irmão está nos perguntando, pelo menos 3 práticas que não são aconselháveis para se viver num pequeno grupo. E qual seria o tamanho ideal de um pequeno grupo multiplicador? Quais seriam 3 práticas que o senhor recomendaria que não fossem feitas, assim, que atrapalhariam o bom funcionamento do PGM e a sua finalidade? É interessante quando a gente pensa no pequeno grupo, mas uma das coisas que não é recomendável é começar um pequeno grupo só com crentes. Então, por exemplo, uma casa tem um espaço para 12 pessoas, você coloca 12 crentes lá dentro, acabou-se. Esse pequeno grupo não vai multiplicar, não tem espaço para multiplicar, e vai virar um grupo de comunhão. Perde completamente o objetivo do nosso trabalho. Então, nós, nos nossos encontros, quando tratamos, principalmente no seminário, que trata do assunto pequeno grupo multiplicador, a gente sempre diz assim, você ocupa 50% do espaço com crente, para que os outros 50% seja preenchido com os RDs. Cada crente está orando pelo menos por 5 pessoas do seu cartão-alvo de oração, e se nós temos um espaço de 12, eu começo com 6, então cada um vai trazer mais um, e aí nós chegamos àquele espaço, e quando chega a 12, a gente chega ao crescimento, cresceu, chegou a 12, pouco tempo chega a maturidade, e já é hora de multiplicação. Mas só 12 pode multiplicar? Pode. Ele começou com 6, está com 12, começa mais 2 com 6, daqui a pouco estão com 12, 15, vai depender muito do tamanho da casa que recebe o pequeno grupo. Então essa é uma das práticas que tem acontecido, que eu tenho visto por aí. Essas questões de você encher logo de crentes. Porque o desejo do pastor é colocar todos os crentes em pequeno grupo. Aí enche as casas logo de crente. E isso trava todo o processo de multiplicação. Uma outra coisa é trabalhar com um líder que não tenha um líder em formação. O grupo pode ter 20 pessoas, mas se não tiver um líder sendo preparado, ele não terá condições de multiplicar. Então eu sempre preciso, e aí vem o papel do supervisor, ele precisa acompanhar todos os pequenos grupos e se assegurar de que todo pequeno grupo, já desde o primeiro mês, já tenha um líder em formação, para que dentro de 6 ou 8 meses, esse líder esteja pronto para assumir um novo grupo. Porque eu tenho visto também que alguns grupos ficam só com o líder 6, 8 meses, aí não multiplica. Quando ele vai começar a pensar num líder em formação, aí não dá mais tempo. Então ele perdeu a chance de multiplicar aquele pequeno grupo. Então são coisas assim. E também uma outra prática é a questão do próprio roteiro. Às vezes o pequeno grupo se transforma num núcleo de estudo bíblico no lar. Isso aqui é prejudicial, porque estudo bíblico a gente já tem na escola bíblica dominical. Aí você começa a repetir atividade. Isso também desestimula as pessoas. Porque um professor que dá uma lição já temos na escola bíblica. Aí se o pequeno grupo for um professor dando uma lição de novo, as pessoas vão... Uma coisa ou outra vai se tornar inconveniente ou desnecessária, vamos dizer aqui a palavra. Então a pessoa ou só fica lá na EBD ou só fica aqui no pequeno grupo. Então a gente tem que ter atividades diferentes, para que as pessoas sintam necessidade de estar nos 2 lugares.
na escola bíblica discipuladora, sendo preparado, né? E lá no pequeno grupo, discutindo matérias de aplicação pessoal, que é diferente, né? Então, o pequeno grupo, ele vai tratar das questões do coração da pessoa. É a aplicação pessoal da verdade bíblica. E eu tenho percebido também que alguns pequenos grupos tenho acompanhado, sempre que eu visito missionários, eu estou olhando, vendo, depois da reunião, eu tenho que chamar o missionário. Você está chamando isso de pequeno grupo? É esse o seu roteiro? Isso não é roteiro de pequeno grupo, né? Você está dando um estudo bíblico, né? Isso aí você faz no RD, né? Então são coisas assim que prejudicam o bom andamento de um trabalho de pequenos grupos e muitas outras coisas, né? Sim. Pastor, temos uma pergunta aqui que eu vou direcionar ao pastor Flávio, porque tem a ver com, e a experiência do senhor vai abençoar muito, porque tem a ver com a dificuldade que tem sido encontrado entre as igrejas de entender essa necessidade da visão de igreja multiplicadora. Qual tem sido as maiores dificuldades que o senhor tem encontrado e por que tanta, assim, como que o senhor analisaria essa dificuldade que tem sido encontrada pelas igrejas de assimilar a visão de igreja multiplicadora e passar a vivê-la? Essa é a pergunta do nosso irmão aqui. Acho que em 2016, se eu não me engano, eu passei 3 dias ali com o pastor Fabrício e Diogo e nós desenvolvemos aquele material, o Trilho da Implementação. Não sei se todos conhecem esse material, já tiveram acesso. Ali nós temos claramente 3 estágios, né, na vida do todo o processo de implementação de igreja multiplicadora. O pastor multiplicador, a liderança multiplicadora e a igreja multiplicadora. A primeira dificuldade, irmãos, é respeitar os tempos de cada um. O pastor, ele tem que entender que ele precisa entender o processo. Perfeito. Ele precisa compreender a visão. Ele precisa internalizar aquela visão. Ele precisa entender que aquilo Deus colocou na vida dele ou no coração dele como sendo o ponto fundamental e principal do ministério dele. Não é mais uma coisa. A dificuldade que nós temos muitas vezes, irmãos, é que como já houveram muitos movimentos de pequenos grupos, de células rodando pelo Brasil todo, muitos estão olhando esse como mais um. E na verdade não é. Aonde eu tenho ido e pelo que eu tenho experimentado e vivido, e eu tiro essa conclusão, para mim, irmãos, igreja multiplicadora é um avivamento de Deus no meio dos batistas brasileiros. Não é algo para você fazer ou não. É o mover de Deus no meio do nosso povo. Essa é uma realidade, irmãos. Nós não estamos falando do modelo, de uma caixinha que você pega lá, vai abrindo e vai cumprindo etapas. Não. É algo diferente. Para os irmãos terem uma ideia, de 2011 para cá, os batistas brasileiros têm crescido a média de 3,5% a 4% ao ano. Essa é uma realidade. Isso significa, irmãos, que nós não estamos batizando nem os filhos dos nossos crentes. Na verdade, o povo batista no Brasil está decrescendo. Porque nós perdemos a visão evangelizadora. Nós transferimos essa visão para os nossos pastores, para os sacerdotes, e o povo ficou simplesmente assistindo o culto. É essa a nossa realidade. Então, o processo maior de implantação de igreja multiplicadora é o pastor entender que é uma visão de Deus, é um mover de Deus no meio do nosso povo. Quando ele entende isso, ele consegue respeitar os tempos. Porque é impossível um pastor que começa a ter contato com a igreja multiplicadora, em 2 meses ele já querer fazer o pequeno grupo, porque ele não entendeu ainda. Ele não leu o primeiro livro que vai explicar os princípios, ele não viu o livro sobre RD, ele não leu o livro do pastor Tunala sobre o que é um PGM, ele não viu o livro do pastor Roosevelt sobre raízes, como ele entende todo o processo, ele não veio no Congresso Multiplique. Então, ele não consegue internalizar, entender esse processo, e aí ele começa a bater de frente com a liderança dele. Porque nem ele entendeu direito e nem a liderança vai entender. E aí fica um conflito na igreja. Uma vez, isso há pouco tempo, um pastor me procurou e disse assim: olha, pastor, eu estou marcando para daqui 2 meses a nossa igreja aprovar em assembleia a visão de igreja multiplicadora. Aí eu virei para ele e disse assim: você não entendeu nada. Mas, irmãos, é culpa dele? Não. Nós, batistas, ensinamos a fazer as coisas assim. Então, a dificuldade para que a gente avance é o pastor entender, internalizar a visão e começar a praticá-la.
Isso que o pastor Roberto Cirino coloca aqui dos seus experiências pessoais, o pastor tem que ter essas experiências pessoais, irmãos. Se nós não tivermos experiências pessoais para avançarmos dentro dessa visão, o processo inteiro é comprometido. Então, nós temos que respeitar o tempo. Existem tempos para que você, como pastor, entenda, para que você consiga atingir a sua liderança através de um grupo protótipo muito bem feito, muito bem desenvolvido, para que chegue na sua igreja e esse processo todo se complemente. No trilho tem lá todo o processo. Você, como pastor, como líder maior, precisa viver as experiências. Você tem que estar caminhando com relacionamentos discipuladores com pessoas não crentes. Você tem que estar desenvolvendo RD com seus líderes, que são pessoas fundamentais no processo da implementação. Para que você ganhe esse povo, você transmita essa visão. E aí, irmãos, eu posso afirmar, tanto no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde nós temos caminhado, aonde os pastores seguiram esse exemplo, a coisa está funcionando e está nos surpreendendo. Para se encerrar, um exemplo de uma igreja em Maringá. É uma igreja histórica que há 30, 40 anos tinha 15, 20 membros. Eu não sei se isso acontece na sua região, mas no Paraná é muito frequente uma igreja com 20 anos ter 15, 20 membros. Chegou um pastor novo lá, em 2014, recém-chegado, recém-ordenado. E como ele era inexperiente no ministério, ele falou assim, vou abraçar esse negócio. Já que eu não sei nada, vamos caminhar dentro do que os batistas paranaenses estão trazendo. Ele abraçou a igreja multiplicadora. Nós tivemos um pastor que começou a caminhar com ele. Há um mês eu estive lá pregando, 2 anos. Com a igreja multiplicadora ele caminhou. Eu estive pregando lá 1 mês. A minha surpresa foi quando chegou no lugar, porque eu lembro da igreja pequenininha, a igreja já tinha sido reformada e estava pelo menos 3 vezes maior. Eu falei, alguma coisa aconteceu aqui. Ainda no reboco, não estava pronto. Quando eu entro na igreja, irmãos, devia ter umas 150 pessoas lá dentro. Do começo ao fim do culto, o pastor usou igreja multiplicadora e pequeno grupo para que comandasse toda a liturgia do culto. Desde o momento inicial de oração, as atividades da semana aconteciam nos pequenos grupos, a forma de construção da igreja eram os pequenos grupos que estavam escalados, o estudo bíblico da igreja era focado no relacionamento discipulador e naqueles que eles desenvolviam durante a semana, o culto inteiro dentro dessa visão. Em 2 anos, uma igreja que não saía de 15, 20 pessoas, já tinha pelo menos na celebração 150 pessoas. Então, se você entender, respeitar os tempos e abraçar a ideia principal, meu irmão, não tem como não funcionar, porque esse negócio é de Deus e tem abençoado o Brasil inteiro. Amém, amém. Bom, recebemos algumas perguntas aqui a mais, e eu vejo que algumas se agrupam no mesmo anseio. Nós entendemos que o RD, que o relacionamento discipulador, e eu queria passar essa pergunta para o senhor, pastor, por causa da experiência do senhor vivida lá em Cabo Frio e tudo que tem acontecido lá, nós entendemos que o RD é a chave, entendemos, é isso que o nosso auditório está passando para a gente, entendeu que ele é a essência, mas como fazer, que orientação que o senhor nos dá, como fazer para que isso permeie toda a igreja? Como vencer as barreiras que existem na igreja para a gente conseguir envolver a igreja com esse pensamento de relacionamento discipulador, vencer essa barreira mesmo que existe entre os membros, aquela estrutura já formada de programas, que isso parece que vem há muito tempo, é algo que parece um gigante para a gente. A gente entendeu que o RD é a essência, mas como vencer? Como virar essa chave? Como conseguir alcançar a igreja toda com esse pensamento que nós já entendemos que é o caminho? Meus irmãos, primeiro eu quero dizer que eu estou encantado com essa palavra tão boa aqui dos meus companheiros de painel, né? Parabéns para vocês, hein? Eu fiquei, assim, gratamente surpreso por tanta coisa boa que eu já ouvi aqui. Parabéns mesmo. E dizer para os irmãos, procurando responder essa pergunta, é o seguinte, é uns momentos cruciais, mas tudo começa pelo exemplo do líder, do pastor. Já foi bem trabalhado isso aqui. Se o pastor entende o que é RD, ele entende que o seu compromisso com Deus para trabalhar o RD, ele vai contagiando quem está à sua volta. Ele começa pelos seus liderados, é o que eu tenho feito lá. O que eu fiz? Hoje eu estou com um pastor, a esposa dele trabalha na igreja comigo, os 2, e um outro que deve ser consagrado daqui a poucos meses, que eu puxei para trabalhar comigo. Estão todos aqui. Todos aqui. Mas por quê? Porque eu estou fazendo RD com eles também. Eles são meus RDs. São líderes da igreja, precisam entender esse processo.
Então eu não consigo alcançar a igreja toda, nunca vou conseguir. A igreja que eu sou pastor dela tem mais de 50 anos. Eu tenho lá irmãos ainda que têm dificuldade com isso. Uma igreja histórica, fechada, tradicional. Cheguei lá, estou lá 16 anos, não se batia palmas, essas coisas todas que assim acontecia em todo lugar, quase lá também. Hoje a igreja está mais solta, a igreja cresceu também, graças a Deus por isso. Mas como que se resolve isso? Eu já disse aqui, vou repetir para clarear dentro desse foco. É pelo exemplo. As pessoas que estão, meus líderes de pequenos grupos, precisam aprender comigo como se faz o RD, porque eu tenho que fazer com eles. Eu tenho que trabalhar com eles. Mas eu não consigo trabalhar mais do que com 4 ou 5 pessoas na minha igreja líderes também. Eu faço RD com 8 pessoas de fora. Meu foco é fazer com 8 de fora e com 3 a 4 no máximo da igreja. Então eu faço com meus líderes diretos, para que eles façam com outros. Eles estão sendo treinados para alcançar outros. O que eu tenho visto é o seguinte, por exemplo, a minha líder de um PGM, que trabalha muito bem com RD também já, ela falou, pastor, meu pequeno grupo, eu estou com dificuldade, alguém para assumir líder de treinamento, para poder multiplicar. Já tem lá, está com 15 pessoas, porque você pode ter com 50 pessoas, não conseguir multiplicar. E pode ter 8, faz uma excelente multiplicação, já foi focado aqui. O que eu fiz? 2 dias antes de viajar para cá, nem falei com ela ainda. Hoje estou falar com ela do almoço ou mais à tarde. Já está aqui comigo, esposa do pastor. Um líder, um membro do pequeno grupo, que eu comecei a fazer RD com ele também, ajudando. Ele tem um problema sério de coluna e vai fazer um cateterismo daqui a poucos dias. Uma dificuldade grande, fez curso de liderança PGM, que eu tenho uma escola permanente de formação de líderes de PGM na igreja. E aí ele me chamou, pastor, eu queria falar com o senhor. Pois não, chega para cá, Edival. Pastor, eu quero comunicar ao senhor que estou pronto para assumir um PGM na minha casa e ajudar a ganhar pessoas para Jesus. A minha casa está à disposição e a minha líder nem sabe disso ainda, eu queria que o senhor soubesse primeiro. Mas o cara anda com dificuldade. Anda baixinho, abaixado mesmo, com dificuldade. Vai fazer E ele falou, pastor, tudo que eu quero agora é usar a minha vida para ganhar pessoas para Jesus e ter um PGM na minha própria casa para alcançar os meus amigos e da minha esposa. Vai surgindo, isso vai brotando. Sua igreja tem 100 membros, você não consegue alcançar. Você tem 100 membros, só que você tem 15, 20 líderes. Você não consegue alcançar todos de uma vez. Eu estou nesse processo. E a cada dia que passa, eu me sinto mais gratificado nesse processo. Eu creio que estamos avançando lá, e hoje eu descobri o seguinte, eu tentava, pastores aqui, eu tentava fazer isso com um grupo grande. Descobri que isso se chama fracasso. Eu não consigo fazer para um grupo mais do que 4 pessoas para fazer bem feito. Isso implica dar um telefonema toda semana, marcar um encontro, tomar um cafezinho, almoçar junto, e perguntar assim, como é que você está, você está precisando de oração, como é que está sua esposa, como é que está seu filho, como é que está sua mãe, seu pai, seu trabalho, está desempregado, está faltando uma coisa para você, como é que está de remédio, como é que está a sua saúde, e andar com o cara, o que eu posso fazer por você? Você consegue fazer isso com um grupo grande, já tendo cuidado da sua família e de igreja e tanta coisa para fazer? Não consegue. Então, eu estou fazendo meus pequenos grupos, graças a Deus. Um deles está com 11 pessoas agora. 7 são pessoas ainda não crentes. O outro PGM tem 6 pessoas. Eu tenho 3 pessoas não crentes ainda. Deixa eu aproveitar essa palavra do senhor. O seu PGM tem 11... Como é que... 7 pessoas ainda consideradas não crentes. Mas tem 3 crentes. Tem 3 crentes. Isso, então, já responde uma das nossas perguntas aqui, que precisa ser exclusivamente para não crentes? Não. Não, pode... Aliás, tem que começar com crente. Você tem que passar Jesus, com um discípulo. Agora, rapidamente aqui. O que eu digo para vocês? Porque eu tenho no meu PGM, só para entender. A questão do PGM. A igreja tem que entender isso. A igreja está vendo, meus líderes estão vendo. Eu tenho um camarada que é esposo de um membro da igreja. Esse camarada... ele foi chamado para ir ao PGM na minha casa, está aí na minha casa também, eu estou indo ser médico. Ele chegou e falou, pastor, eu estou aqui, mas eu sou ateu. Eu não creio em Deus. Isso há 2 meses atrás. O cara não falta uma reunião, só quando está no trabalho. O cara agora, semana passada, disse lá na reunião, eu falei, e aí, Fernando, o que você fala sobre isso? Pastor, só diz o seguinte, eu estou confuso. Eu já nem sei mais se eu sou ateu.
Já nem sei mais se eu sou ateu. A esposa dele, glória a Deus, na minha casa. Meus irmãos, nossa casa é para isso. E aí, o que acontece? Esse camarada, agora não falta um culto. Todo domingo de manhã, todo domingo à noite está lá e senta no segundo banco na frente e fica lá o tempo todo, prestando atenção nas mensagens. Aí esse cara já está convertido, só que ele mesmo ainda não sabe. É aquela história. Então eu quero dizer para você o seguinte, o RD, nós vamos superando essa barreira, contagiando outros, dando exemplo, alcançando os mais próximos. E os mais próximos alcançam os seus próximos, e assim nós vamos conseguir avançar. Então, o próprio RD é a resposta para isso. E ele vai acontecendo naturalmente na igreja. Amém. Meus irmãos, eu creio que também chegamos aqui, passamos aí da 1 hora, mas eu creio que também as outras perguntas foram respondidas, né? Deu para a gente ver que com a explanação dos nossos colegas aqui, conseguimos esgotar as perguntas. Louvo a Deus pela vida de vocês, porque tenho certeza, se eu pedir para levantar a mão aqui quem foi abençoado, acho que vai todo mundo levantar a mão, né, meus irmãos? Glória a Deus. Nós fomos abençoados uns pelos outros e isso é maravilhoso, é a obra de Deus mesmo. Poder ver que o relacionamento discipulador do pastor causa um impacto gigantesco, tanto na igreja local, pela influência, pelo exemplo, quanto também em toda a comunidade, em todos os arredores, aquela igreja vira uma igreja relevante, porque o pastor vive um ministério relevante, e isso é um exemplo, ele de fato é um pastor multiplicador, e ter pastores multiplicadores como os irmãos aqui, para falar aos nossos corações, é prova de que Deus continua amando a sua igreja, continua amando o seu povo e ainda quer salvar. Deus abençoe muito vocês, pastores. Muito obrigado mesmo por esse momento especial. Eu queria um dos nossos colegas voluntários para que fizesse uma oração para encerrar esse nosso painel, agradecendo a Deus já pelo almoço e agradecendo por esse momento tão especial. Pastor, venha cá. Esse tempo de Deus em nossas vidas, como Ele tem nos abençoado, como Ele tem falado aos nossos corações. Vamos agradecer a esse Jesus maravilhoso que é o Rei da Glória. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem tido misericórdia de nossas vidas dessa geração. Nós queremos ser a resposta do Senhor para os nossos pares, meu Pai amado. Queremos ter uma vida imitável, que a nossa vida seja a revista do discipulado, a nossa vida. Obrigado por tudo que ouvimos aqui, aprendemos. Obrigado, meu Deus, por esses aprendizados que foram agregados às nossas vidas neste momento e que certamente serão replicados em nossas comunidades, em nossas igrejas, meu Pai amado. Muito obrigado pelos nossos preletores, obrigado pelo facilitador. Tudo transcorreu de acordo com a Tua vontade, fomos rica e abundantemente edificados nesta hora. E agradecemos ao Senhor pelo almoço, pela provisão alimentar que o Senhor já providenciou para nós. Obrigado, meu Deus, por tudo que já aconteceu neste dia, por tudo que haverá de acontecer neste dia, para a honra e glória do Teu nome. Somos gratos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu